Olá, nobres alunos, de volta então. Hoje, dia 19 de setembro de 2020. Muito bem, estamos aqui pelo CETEP, na disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional. Professor Érico Brasil. Aqui temos turma de Eletrotécnica, Eletrotécnica 19, de Itapipoca, os melhores, firmes e fortes. Vamos dar continuidade, então, à nossa discussão, que já está começando a ficar bem interessante, né? Existem as más polêmicas e as boas polêmicas, então vamos aqui a uma boa polêmica. A respeito do que foi colocado aqui pelo Clóvis, né? Então, assim, a ética eu apresentei como um elemento imutável, mas é imutável no sentido de ser universal, de não poder ser corroída pelo tempo nem pelos valores culturais. Enquanto que o elemento da moral já poderia ser modificado amplamente. E aí eu citei um exemplo aqui. Poderia citar vários exemplos, sem entrar no âmbito da religião, mas como nós vivemos numa sociedade cristã, eu falei de Jesus. E eu disse que Jesus era judeu, nasceu na sociedade judaica, não é? Lá no judaísmo, eles tinham várias práticas culturais. Você quer um exemplo de prática cultural? Hábitos alimentares. O judeu não come carne de porco. Jesus não comia carne de porco. O judeu não come camarão. Jesus não comia camarão. O judeu não mistura carne com leite. Jesus não misturava carne com leite. Então, ele seguia uma dieta que era uma dieta cultural da sua civilização, por assim dizer. Mas tampouco ele condenava aqueles que tivessem um hábito dietético diferente, não é? Certo? Ele seguia porque aquilo fazia parte da cultura da sua família, da cultura das pessoas com quem ele convivia. Isso era natural para ele, certo? Sem problema algum. Então, isso são hábitos morais, hábitos culturais, né? Também haviam determinadas práticas dentro da sociedade judaica que poderiam ser aplicadas ou até questionadas. Por exemplo, o judeu ele guarda o sábado, não é? E Jesus também tinha o hábito de guardar o sábado, pelo menos na juventude, mas quando ele vem a curar, a desenvolver uma atividade aos sábados, ele é questionado. Não é? Por quê? Porque aquilo fazia parte da sua moral, da moral daquela sociedade, sem problema algum, certo? Em relação à ética, você quer um exemplo seguro, firme, de que Jesus falou sobre elementos imutáveis, elementos universais? Eu citei aqui o perdão. O perdão era para ser praticado pelos judeus, pelos romanos, pelos samaritanos, pelos judeus ortodoxos, pelos judeus fariseus, pelos judeus saduceus, pelos essênios, por todos os grupos que pudessem compor aquelas sociedades, aquelas civilizações. E a ideia de perdão, ela vale para nós, brasileiros do século XXI. Brasileiros que falam língua portuguesa. E valia para a sociedade de Jesus, onde se falava aramaico, em outro continente, em outra época. Continua valendo para a gente. Quando nós falamos de ética mutável, na verdade, nós estamos falando de moral. Muito embora eu possa utilizar, sem problema algum, a expressão ética, código de ética, código de conduta, né? Sem problema, tá certo? É apenas uma confusão na utilização dos termos, das terminologias. Mas aqui dentro da nossa disciplina, para a gente fazer uma distinção, para que a gente possa explicar o tripé ética, moral e direito, nós separamos o que seria ética e o que seria moral. O que seria ética na nossa realidade, da nossa disciplina, são valores imutáveis, imutáveis no sentido de serem universais e que não podem ser corroídos pelo tempo nem pela cultura, certo? Quando eu digo que a verdade é uma virtude ética,
Então, estou dizendo que é uma virtude que pode ser utilizada no Japão, na Índia, na China, na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, em qualquer lugar. Isso é o caráter universal da ética, né? Quando um grande mestre como Jesus, ou como um grande mestre como Siddhartha Gautama, um grande mestre como Sócrates ou Platão, ele lança um conceito que é universal e imutável, ele está falando de ética, certo? E quando essa coisa muda, quando ela se altera, quando ela está sujeita às mudanças da sociedade, seria um conceito que tem a ver com a moralidade daquela sociedade, certo? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos prosseguir. Oi, Valdiano quer falar? Fale, Valdiano. Bom dia a todos. Bom dia. Não é querendo debater, não, mas dar assim, um pouco da minha visão, de acordo com o que o Clóvis estava falando e que o professor estava falando, né? Um pouco da minha visão, o que eu entendo. Assim, para aqueles que acreditam num Criador, que existe um Criador que estabeleceu regras, deu ordens, estabeleceu. Opa, eu cortei aqui o seu áudio sem querer, mas pode. Abre o seu áudio novamente, por gentileza. Aí, para aqueles que acreditam num Criador, que ele estabeleceu algo, né? Que ele determinou como os homens devem viver e se comportar, para aqueles que acreditam, né? Eles precisam seguir regras e leis que ele deixou, aquilo. E para aqueles que não acreditam, como nós estamos conversando, pode-se dizer que é estabelecido como ética. Aquilo que ele transpassa não só o meu mundo em que eu vivo, mas ele transpassa universalmente, né? Podemos se dizer isso, que, por exemplo, existe uma ordem natural. O dia foi estabelecido assim como a noite, isso é algo natural. Então, para aqueles que não acreditam num Criador, é como se ética fosse aquilo naturalmente para ele. É o meu modo de conviver com alguém e esse modo de conviver com essas outras pessoas, aquilo só me traz o bem. Um exemplo bem simples de ética. Se eu começar a discutir com alguém, e se eu for uma pessoa muito grosseira, eu vou entrar na discussão, além da discussão vai ter briga, certo? Mas se eu procuro tratar as pessoas bem, tratar conformidade com a ética, então eu vou ser recompensado da mesma maneira. Se eu trato você bem, se eu trato o Clóvis bem, ele também vai me tratar bem. Mas se eu trato você mal, se eu critico você, você vai criar um ódio de mim. Então, ética é aquilo que foi estabelecido para que nós possamos viver bem uns com os outros. E para aqueles que acreditam em Deus, as normas, aquilo que Deus criou naturalmente. E para aqueles que não acreditam em Deus, como nós chamamos, ética. É isso que nos une cada dia melhor para que nós possamos viver em paz uns com os outros e união, e assim nós possamos crescer na vida. Eu acredito dessa maneira, mais ou menos, para abrir um pouco de entendimento nosso, né? Eu acho que dá para unir tudo e a gente chegar num bom entendimento e numa boa compreensão. Perfeitamente. Legal. Eu gostei muito das colocações do Perfeitamente. Fabiano, né, que casam também com aquilo que o Clóvis tinha falado. O Clóvis é porque entrou depois, né, mas a gente já tinha aberto aqui a discussão, o diálogo com a temática que você tinha levantado, né? E aí a gente precisa, obviamente, seguir em frente por conta do tempo, mas, assim, é claro que a disciplina também permite um certo diálogo, né? E quando nós falamos sobre ética na questão de ser algo imutável, só para frisar, é algo no sentido de ser universal e que não é corroído pelo tempo ou pela cultura, né? Aí nós citamos aqui um exemplo, o perdão, por exemplo, né? O perdão ele serve para, no contexto
para um determinado cidadão, determinados hábitos, e para outro também, certo? Falamos aqui, por exemplo, no caso de Jesus, porque é uma figura muito conhecida, né? Já que nós vivemos numa sociedade cristã, certo? Então, quando Jesus, por exemplo, ele tem hábitos que são hábitos morais ou hábitos culturais da sua região, estou falando do elemento moral. Quando ele tem hábitos universais, não corroídos pelo tempo ou pela cultura, eu estou falando de ética. E aí eu não preciso, obviamente, ter uma base religiosa para fazer isso. Mas por que a gente lembra tanto de religião ao falar de ética? Sabe por que a gente lembra tanto de religião? Porque na nossa sociedade, infelizmente, a fonte onde nós vamos conversar sobre ética, muitas vezes é nas igrejas, né? E no seio das religiões, certo? Mas a ética pode ser discutida na família, ela pode ser discutida na filosofia, ela pode ser discutida na escola e, obviamente, pode ser discutida nas religiões. Todas as grandes religiões sérias desse mundo falam sobre ética, não é? Se você observar com profundidade o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, doutrinas como o budismo, o shintoísmo tratam a respeito de ética, né? Dessa coisa universal, de caráter universal. Como é que pode o Siddhartha Gautama, que viveu 3.000 anos atrás lá na Índia, ele falar de coisas que servem para um brasileiro dessa época, do século XXI, no Brasil, que fala português? Né? Como é que pode, se o cara estava em outro contexto? Então, significa dizer que o Siddhartha Gautama, ele estava conectado com as virtudes éticas. Como é que pode o filósofo Sócrates tratar de temas e o filósofo Platão, gregos, tratar de temáticas antes de Cristo, que tem muito a ver com a nossa sociedade atual, né? E os anseios da nossa sociedade atual, certo? Porque eles tratavam de ética, eles tratavam desses segmentos, vamos dizer assim, do caráter universal humano, das virtudes humanas, da consciência humana, despidos da cultura, despidos da regionalidade, despidos da questão moral, né? Porque tratavam de valores que são, obviamente, universais. Então, por isso que eu citei aqui alguns exemplos que podem ser essas fontes, certo? Não é no sentido de trazer confusão, pelo contrário, é no sentido de esclarecer. Professor, alguém pode... Só um momentinho, Clóvis, já te dou a palavra. Alguém pode não ter religião nenhuma e ser ético? Claro que pode. Eu vou citar aqui um exemplo. Dr. Drauzio Varela, quando fala sobre o direito à vida, ou quando acompanha a saúde pública no Brasil, ou quando, por exemplo, fez a sua obra junto a populações carcerárias e, na sua função de médico, faz muito e trabalha com muitos valores e muitas virtudes de caráter ético, e ele é um cidadão ateu. Ele não acredita em Deus, ele não tem religião alguma, nem Deus algum. Não é? Tem também um determinado cidadão que é profundo conhecedor da Bíblia, das Escrituras Sagradas e daquilo que remete ao elemento ético e elemento moral das sociedades, que é o historiador Leandro Carnal. Só que o historiador Leandro Carnal é ateu. Muito embora ele conheça a Bíblia de maneira mais profunda que a maioria dos cristãos, ele não acredita em Deus. Ainda assim, ele é capaz de trabalhar o elemento das virtudes e falar sobre ética. Pode falar, Clóvis. Professor, primeiramente, assim, eu estava pensando antes de voltar para a aula que eu tinha que fazer uma ponderação com os colegas. Eu jamais estou fazendo essas colocações, primeiro, não porque eu não acredito em Deus. Acredito em Deus, sou cristão. Não sou uma pessoa... Carnal, ele foi um cara que saiu da igreja. Ele foi um cara que passou a vida inteira na igreja até um determinado momento e fez algumas perguntas, não obteve respostas e foi atrás de respostas e começou a estudar e tirou suas próprias conclusões. Mas eu só estou falando isso, queria fazer essa colocação, só para falar para os colegas que eu não estou, de forma nenhuma, criando esse debate, porque eu acho que não tem como a gente falar de ética sem ter esse diálogo, e eu acho muito interessante quando o Valdiano se coloca
porque a aula ela fica dinâmica e nós estamos falando de uma disciplina extremamente pensante, não é nada prático e é extremamente que as cabeças vão fluindo os seus pensamentos. Eu acho que o diálogo ele deixa isso de uma forma dinâmica e a aula fica muito saborosa. E eu não tô me colocando como uma verdade absoluta, jamais. Eu estou tirando dúvidas, né? Como eu disse logo no início da disciplina, eu tenho algumas dúvidas e estou aproveitando o momento para poder saná-las e evoluir. Mas, aproveitando o ensejo, eu queria fazer uma colocação, eu estava pensando, digamos que a gente esteja numa sociedade que o Hitler consiga manter a sua filosofia. E digamos que na Segunda Guerra Mundial, os arianos consigam vencer. E ele estabelece uma regra na Alemanha. Eu concordo, e aí foi uma evolução no meu pensamento, e eu agradeço muito as suas palavras, professor, porque realmente é isso, a virtude é universal, não muda, realmente. Sócrates, Platão, todos eles falaram de virtude. Quando o senhor disse, só para pegar aqui um parênteses, quando o senhor disse que uma pessoa, que um cara de uma determinada sociedade dá a sua esposa para o cara, de repente ele pode estar exercitando, sei lá, a humildade, ou ele pode estar exercitando o quê? A solidariedade, não sei. Mas na sociedade do cara, ele faz isso por uma questão de sala. É um bem-estar. Eu acredito que a virtude ela tá inserida, ela é universal, com certeza, absolutamente. Mas vamos imaginar que Hitler consiga vencer e consiga colocar suas regras para frente. E aí o povo alemão, e aí nós cristãos, a gente tem toda uma regra já estabelecida. Nós fazemos parte de uma sociedade secular, não é milenar ainda não. Nós vamos fazer 1000 anos em 2500, se não me falha a memória, no calendário de Cristo. 2500, nós estamos em 2021. 2500 vai passar, sabe quantas gerações? Vai passar, na face de a gente botar de 80 a 70 anos, ou 80 anos que a gente vive, vai passar de 7 a 8 gerações. Hoje eu sou pai. Eu seria tataravô dessa galera de 2500. Aí eu pergunto, a virtude vai prevalecer, com certeza. Cristo ainda pode estar lá, em 2500, se a gente pegar ele como o norte que baseia a nossa sociedade. Sociedade, eu falo sociedade ocidental e que é cristã. Mas percebam que se Hitler ele vence a Segunda Guerra Mundial, algumas virtudes seriam estabelecidas naquela sociedade e que da qual seria antiético na sociedade que ele estabelecesse. Digamos que ele estabelecesse que para entrar na casa de um judeu você tinha que cuspir na casa do judeu, porque é ético, digamos que pela a questão da raça ariana, os seres humanos perfeitos, aquilo ali é uma escória, e você não pode, por exemplo, estabelecido no pressuposto dele, e aí eu posso estar fazendo uma confusão entre ética e moral, mas na sociedade dele ele ia colocar alguns pilares, como cabeça pensante. Ele ia colocar e a sociedade deveria seguir e dizer, é virtuoso cuspir na casa de um judeu. Porque é como se a gente dissesse, somos os melhores e teve uma falha na evolução humana e nós estamos estabelecendo a nova cultura. Essa maneira de pensar, que como eu disse, eu não quero entrar no advento da filosofia, mas só quero dizer que sociedades são feitas por seres humanos. Seres humanos estabelecem as regras e o seu caminho. A doutrina cristã, ela é universal. Nem todo mundo acredita e nem todo mundo é cristão. Vai ter o hindu, vai ter o budista, vai ter o ateu, vai ter o cara que está na tribo indígena dele lá, que nunca teve acesso com a sociedade humana, que é só entre eles, vai ter várias coisas. Né? Então, assim, os pilares são mutáveis. Os pilares são mutáveis, as virtudes não. A ética nunca vai deixar de existir, com certeza, porque é algo inato do ser humano, você estabelecer regras e dizer, isso é virtuoso. Mas quem foi que disse que isso é virtuoso? Hoje é virtude para a gente dizer o seguinte, eu tenho que ser solidário. Mas digamos que a sociedade fosse toda negra e eu sou um branco. Talvez eu sofreria preconceito. As virtudes da sociedade
para eles, naquela época, naquele tempo, ele poderia ser diferente da virtude que eu penso hoje. Então, para mim, estabelecer as virtudes, isso é virtuoso, isso não é virtuoso. Isso é ético, isso não é ético. Né? Eu não posso bater o martelo e dizer isso é cristão, isso é universal. Eu não posso. Porque o mundo ele não é cristão e por mais que Platão tenha dito, realmente é interessante que a gente consiga trabalhar a solidariedade, né? Vamos trabalhar a bondade, vamos trabalhar a questão da egoísmo não é interessante, né? Então você cria alguns pilares que realmente são universais. Mas isso em determinadas sociedades pode ser muito mais forte e em determinadas sociedades pode ser, não, isso aqui não é importante não. É muito mais importante isso. E de repente o que é importante naquela sociedade, na nossa sociedade não é virtuoso. É uma coisa que para a gente assim, eu não acredito que isso seja levantado com tanta ênfase na sociedade tal, onde aqui eu acredito que isso aqui é extremamente interessante para a sociedade, lá não é. Eu só faço essas ponderações, como eu disse, eu não quero levantar nenhum tipo de polêmica, nem nada. Eu estou evoluindo meu conhecimento e eu acho muito interessante ter essa oportunidade de trocar essas informações, porque fazem parte da evolução, né, da gente como ser humano e como estudante. E eu acho extremamente bacana, sabe? Assim, a colocação do Valdiano é perfeita. Eu tenho toda a compreensão e eu não estou querendo de forma nenhuma. Eu sei que tem colegas que divergem de mim, mas eu não estou de forma nenhuma querendo criar polêmica nem nada, entendeu? Eu só estou realmente querendo evoluir um passo à frente da questão do conhecimento. Excelente as colocações do Clóvis, né? Pela participação tão ampla, você já pontua, Clóvis. E, assim, é muito legal, bacana, né, que a aula possa realmente fluir, como você está dizendo. Uma coisa interessante que você comentou, se Hitler tivesse vencido a guerra, se tivesse dominado, de fato, o mundo como era o projeto original, né, dos nazistas alemães, como seria a nossa sociedade? O que seria ético, o que não seria, o que seria virtude, o que não seria? Bom, é por isso que a gente volta sempre à questão da prova do tempo. A ética, como elemento que foi colocado aqui, ela não seria algo de um regime, não seria algo de um pensamento ariano, ou de um pensamento judaico, ou de um pensamento alemão. Veja, falamos aqui, você falou também na questão do sangue, né? Será que você teria uma raça que fosse superior à outra? E que outras raças pudessem ser inferiores? Qual é a raça superior, por exemplo, na escritura bíblica e na escritura judaica? Qual é a raça superior? No judaísmo, a raça superior é a raça dos hebreus. Eles são superiores, porque eles são o povo escolhido de Deus. Se você voltar no tempo, aí você vai observar a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jacó é o próprio Israel, e os 12 filhos de Jacó dão nome, né? As 12 tribos de Israel, eles são seres superiores, entre aspas, superiores entre aspas, certo? Mas que superioridade é essa? Significa dizer que eles são melhores do que os outros humanos, do que as outras culturas, do que as outras civilizações? Não. Dentro da cultura hebraica, significa dizer que eles são escolhidos para ser um povo que dá o testemunho. Então, significa uma responsabilidade maior. O próprio Jesus de Nazaré nasce, assim como outros grandes nomes nascem, como Davi, como Salomão,
na sociedade judaica. Mas ele não está dizendo que a sociedade judaica é o único modelo a ser seguido, né? Aquilo é um modelo de, vamos dizer, talvez até a punição em relação a um judeu que é transviado da ética seja maior. Se você ler, por exemplo, o livro das Lamentações, na Bíblia, né, e outros vão falar da destruição de Israel porque o povo transgrediu a lei, a ordem, a ética, a moral, aquilo que agradava aos olhos do Criador, vamos dizer assim, eles são destroçados. Que povo escolhido é esse? Se eles são os melhores, por que Deus permitiu, então, que Nabucodonosor viesse e arrasasse com o templo, com a sociedade, praticamente extinguisse, né, um país poderoso? Porque se eles são os melhores, se eles são os escolhidos, se eles são os eleitos, se eles são o povo superior, mas entenda, é superior no sentido de dar o exemplo, porque a partir do ponto em que o superior, nesse caso, uma superioridade moral ou ética, é transviada, ele cai em desgraça. E é cobrado muito mais, né? A punição é muito maior em relação àquilo. Mas voltando à nossa discussão, se Hitler tivesse vencido e tivesse dito que era certo cuspir no judeu ou que era certo determinada atitude, isso ia se provar pelo tempo. Existiram tempos sombrios na humanidade, vários tempos sombrios, não apenas a época do nazismo. Atualmente, nós dizem que estamos vivendo um tempo assim. Quando, para citar novamente o povo hebreu, eles foram escravizados em várias oportunidades. E uma delas, eles foram escravizados no Egito por 400 anos. E os egípcios diziam que os hebreus eram inferiores e que deveriam ser submetidos. Mas a sociedade egípcia, o Império Egípcio, não durou para sempre. Aliás, nenhum império dura para sempre. O Império Romano durou mais de 1000 anos, mas não existe mais. O Império Persa foi o maior império do mundo antigo, mas não existe mais. O Império Grego foi poderosíssimo, mas não existe mais. O Império Britânico deu lugar ao Império Estadunidense, que em algum momento vai ceder. Quando ideias, comportamentos sobrevivem a essas coisas, nós dizemos que estamos tratando dos elementos éticos universais, ou da virtude universal, que não necessariamente se baseia na visão individual de um imperador, de um monarca, de um presidente, de um líder, mas que sobrevive à prova do tempo, à prova secular, como o Clóvis falou, ou à prova milenar, como nós temos exemplos milenares, não é? Então, assim, cadê a sociedade em que Jesus viveu? Não existe mais. Eles falavam aramaico. O aramaico é uma língua morta. O Israel de Jesus não é o mesmo Israel moderno, não. É outra nação, porque Israel foi destruído. E foi reconstruído, esse Estado de Israel moderno, só nos anos 40 do século 20. Esse Estado moderno de Israel não tem nem 100 anos. As coisas acabam. Elas são corroídas pelo tempo, são erodidas pelo tempo. A virtude não. A gente fala de fato, né? O Clóvis comentou e o Valdiano também foi nessa linha. Cristianismo. Será que o cristianismo é universal? Não. Não é. Jesus era cristão, por acaso? Não. Jesus não era cristão. Cristão é o seguidor de Jesus. Jesus era judeu. Jesus não veio para implantar o cristianismo. Ele não veio para derrogar as leis dos judeus, de Moisés. Não veio para isso. O cristianismo é uma criação dos seguidores do Cristo que interpretam a sua mensagem
e dão vida aos seus ensinamentos. Tanto é verdade que o cristianismo não tem necessariamente um caráter universal, que muitas sociedades não são adeptas do cristianismo. Nós é porque vivemos numa parte do mundo ocidental que foi bastante influenciada por essas ideias. Algumas dessas ideias, inclusive, foram distorcidas. Enquanto que Jesus pregava a simplicidade, a humildade, os patronos de determinadas igrejas vivem na ostentação e a riqueza opulenta, né? Que contradição! Então, se você for observar que Jesus era simples e perdoava, muitos líderes religiosos são arrogantes. Enquanto que o poder, muitas vezes para eles, representa muito, para Jesus valia mais o dia a dia. Você acha que Jesus viveria nas igrejas ou nas comunidades carentes? Isso é que, às vezes, gera, né, uma série de debates, discussões, que são importantes, é claro. O que é que a gente está querendo trazer com essa disciplina de ética? Aliás, qual é a proposta da disciplina de ética para um curso de eletrotécnica? É justamente trazer algo que possa melhorar o nosso convívio social, nosso convívio no ambiente empresarial, institucional, organizacional, trazer luz ao convívio humano, não é? E aí mostrar que existe, de fato, um elemento que ele é mais universal, de caráter imutável, e aí nós podemos chamar isso de ética, mas eu posso ter um outro conceito. E existe um elemento que ele é mais mutável. Às vezes o debate ele ocorre por conta das terminologias, dos termos, não é? E do sentido que nós oferecemos a esses termos. Então, quando eu falo a palavra ética, às vezes eu utilizo no contexto da moral, qual é o problema? Nenhum. Às vezes, quando eu falo moral, eu utilizo no contexto da ética, qual é o problema em fazer isso? Nenhum. O que eu quero dizer com todo esse debate e discussão é que existem coisas que são, de fato, universais, de caráter imutável, que podem ser aplicadas em todas as sociedades, e outras coisas que não são. Não é? Meu pensamento, ele já, com certeza, professor, você já fez algo interessantíssimo, porque era o que eu precisava. Então você falou de uma coisa que eu em nenhum momento eu duvidei, só precisava encaixar, né, o raciocínio lógico. E aí uma das coisas mais interessantes que eu vou levar para o resto da minha vida é o que você disse. Os valores, e aí também tem muito a ver com o que o Valdiano falou. Os valores virtuosos, verdadeiramente, eles permanecem. Os outros são efêmeros. Pode passar 100 anos, para gente 100 anos é muito, né? Historicamente, 100 anos não é nada. Mas realmente, se você parar pela história, o bom virtuoso, ele realmente tende a obter muito mais sucesso e permanecer. Então, a dúvida que eu tinha já está sanada. Pegando nessa linha de raciocínio, realmente existe uma maneira mais interessante já estabelecida, que a gente chamaria de ética, uma civilização que adotar isso, e independentemente de ser cristã ou não, partindo de valores realmente que sociavelmente seria interessante para uma comunidade, realmente ela tende a perdurar e ela tende a conviver de uma forma muito mais eficaz. Então, perfeito. Eu indaguei e consegui atingir meu objetivo. Minha dúvida está sanadíssima. Muito obrigado, viu? Excelente. Eu que agradeço, Clóvis. Agradeço a todos os colegas, né, que sempre participam. Valdiano quer falar. Por gentileza, Valdiano. Assim, eu dar um exemplo bem simples a respeito de ética. Um exemplo bem simples que o próprio Jesus ele falou. Ele disse assim: façais aos homens o que quereis que eles façam por vocês. Um exemplo bem simples disso. Se eu procuro, como eu já disse, se eu procuro tratar vocês bem, aqueles que estão ao redor
de mim bem, eles vão sempre procurar me tratar bem, da maneira correta. Quer dizer, isso é ética. Por que que é ética? Porque a ética tem que haver com a verdade. E a verdade, ela tem a ver com como nós vivemos socialmente em paz uns com os outros, no meio da sociedade. Isso é ética, porque ela discerne do certo e o errado. Não o certo para mim ou para aquela pessoa, mas o certo em geral, para a humanidade, para aqueles que vivem aqui na Terra, né? Então, eu acredito que, como o Cláudio estava falando, que ética, né, é aquilo que, como o professor mesmo falou, né, que é aquilo que transpassa, aquilo que vai permanecer. Não importa que se eu diga assim, não, o correto para mim é dar uma tapona na cara daquele cidadão ali. Mas aí o outro diz assim, não, mas para mim isso é errado. Então, ética, ele está falando de uma verdade absoluta, aquilo que vai permanecer e aquilo vai ser bom para mim e para a sociedade. Se trata exatamente de fazer o que é correto. Um exemplo bem simples. Se você contrata um pedreiro para ele fazer o piso da sua casa, aí quando der fé, ele fez o piso do banheiro, que é para a água descer por ralo, a água foi lá para a porta. Aquele pedreiro ali, ele nunca vai conseguir crescer na vida dele. Mas por quê? Porque ele fez o que é errado. Ele fez o que é errado. Se ele tivesse feito o que era correto, você iria indicar ele para mais pessoas. Como ele fez o que é certo. E aquilo que ele fez errado também vai ser, como é que se diz? Vai ser divulgado. E por isso que ele, na vida, ele nunca vai crescer. Porque ele está andando da maneira que é incorreta. Ele não está agindo com ética. Se ele não chega, como é que se diz? Se ele não chega no horário certo, ele está agindo antiética, né? Então, isso daí ele vai permanecer para sempre. Pode passar geração por geração, mas daqui a 10 anos, se eu faço o que é errado, eu nunca vou crescer. Se eu, por um exemplo bem simples, daqui a 1000 anos, se este pedreiro fizesse uma coisa errada, daqui a 10 anos ele nem emprego ele teria para ele, porque todo mundo vai falar mal dele. Por quê? Porque ele age erradamente, incorretamente. Então, isso para nós é antiético. Mas, se ele é uma pessoa que faz as coisas certas e vive corretamente, ele sempre vai crescer. E isto traz a paz, não só para ele, mas também para aqueles que estão todo ao redor dele. Então, por isso que o próprio Cristo, ele falou lá, fazeis aos homens o que vocês querem que eles vos façam. Se eu procuro ajudar as pessoas, é claro que um dia, quando eu estiver precisando de ajuda, alguém vai me socorrer, alguém vai me ajudar,